Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos falar sobre ser reconhecido pela sua fé. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. No vídeo anterior nós falamos sobre o capítulo 1, verso 1 até o verso de número 7. E hoje, nesse vídeo, nós vamos estar dando continuidade, falando agora dos versos 8 até o verso de número 17. Mas antes, quero aproveitar e pedir para você que está chegando agora no canal, aproveita, se inscreve no canal, se inscreva no canal para a gente poder ter um maior número de pessoas. A gente está sempre publicando vídeos semanalmente, falando sobre ou estudos bíblicos, ou pregações expositivas, ou respondendo questões pertinentes aí ao reino de Deus, temas da atualidade, a respeito da visão cristã. Então eu quero aproveitar e oferecer a você que talvez possa estar interessado ou buscando esse tipo de assunto. Esse aqui torna-se então que seja aí uma das suas opções quando estiver buscando esse tipo de informação embasada na palavra de Deus. Para você que já é inscrito, não esquece de deixar aquele like para nós, que é muito importante aqui para a continuidade do nosso trabalho, para que o YouTube consiga enxergar que nós estamos aí na direção. Agradeço a cada um de vocês pelo apoio que tem nos dado e nos motivando também a continuar a fazer este trabalho. Muito obrigado. Então eu vou colocar aí na tela, nós vamos ler aqui Romanos capítulo 1, do verso 8 até o verso de número 17, que diz assim: Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus se me ofereça a ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco, no que tenho sido, até agora, impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Bem, lemos aqui então esse trecho da palavra de Deus. E aí a sequência disso, do verso 18 ao verso 32, já temos disponível no canal, tem uma pregação que eu fiz na igreja e ela está ali resumida, compilada, você pode acompanhar aqui, eu vou deixar o link aqui caso você queira em outro momento assistir. Ali tem a continuidade, aí você consegue através desses 3 vídeos aí fechar aí o primeiro capítulo dessa epístola tão importante que é a Epístola aos Romanos. Então, vamos seguir aqui naquilo que nós estávamos falando. Lembrando que, na sua introdução, o apóstolo Paulo, ele falou que então havia sido separado por Deus para anunciar o Evangelho, cujo tema central é Jesus Cristo. Embora muitos queiram apontar que o tema é a revelação da justiça de Deus, por meio do Evangelho recebido pela fé, observando a carta desde o início e chegando até no versos 16 e 17,
nós podemos notar que o tema central da carta, por esse primeiro trecho aqui, é Jesus Cristo sendo apresentado aí como rei, né, da descendência de Davi, como a gente viu no vídeo passado, né, falando a respeito da descendência real de Jesus, como descendente de Davi, sendo anunciado como rei e também sendo anunciado como Senhor, né, expressões que eram utilizadas naquela época, referindo-se principalmente aos imperadores, né? Eu até comentei no vídeo passado sobre Senhor, Senhor dos Senhores, né? A expressão que no grego, né? Seria Kyrios, né? Então, Jesus então é apontado como Senhor, descrito como Senhor pelo apóstolo Paulo, já nas suas palavras aqui introdutórias. E este rei e senhor, então, o apóstolo está anunciando que esse rei está chamando, conclamando as pessoas de todas as etnias e classes sociais a reconhecê-lo como senhor e também como rei. Na época do apóstolo Paulo, era costume adorar os imperadores mortos como se fossem divindades e os imperadores atuais, ou o imperador atual, como se fosse senhor, né? Era comum isso acontecer. E o apóstolo Paulo, então, agindo como um arauto, como eu mencionei também no vídeo anterior, né, estava ali indo à frente, chegando até Roma, anunciando acerca deste Rei e Senhor Jesus Cristo, como Senhor absoluto, como Rei da descendência de Davi, né, para estar desempenhando esse papel fundamental na história da vida daquelas pessoas, daqueles que viessem a aceitá-lo por fé. E a única forma que haveria das pessoas se aproximarem, se chegarem a Jesus, era somente através da fé. Ponto importante aqui no texto que nós vemos que ele já diz aqui, no verso número 8 mesmo, ele fala: no tocante a vós, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Como eu disse, o tema desse estudo, nós falamos de ser reconhecido por sua fé, e ele já está bem aqui descrito, aonde que ele aparece. Os cristãos de Roma eram reconhecidos pela sua fé, e o apóstolo está apontando isso. Como a gente falou anteriormente, não é uma igreja a qual o apóstolo havia fundado, mas era uma igreja a qual ele tinha um anseio, tinha vontade de visitar, de compartilhar com eles algum dom, como falamos aqui, né? E como lemos no texto, eu quero ir até aí, ele teve o desejo muitas vezes de estar indo até lá, mas não teve oportunidade, foi impedido, né? Mas ele tinha vontade de estar entre eles, de poderem se confortar mutuamente, né? Através da fé do apóstolo Paulo e a própria fé dos irmãos de Roma, que ele já ressalta aqui anteriormente, que era uma fé conhecida em todo mundo. É óbvio que aí ele está usando uma figura de linguagem, dizer que é uma fé conhecida em todo mundo, mas era assim, no sentido de que era uma fé que por onde ele passava, ou alguns lugares, ele ouvia falar dos cristãos de Roma, né? E veja que o apóstolo Paulo visitou aí diversas localidades. Outro ponto importante que o apóstolo Paulo ressalta aqui, que ele se tornava então devedor, como lemos no verso 14, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, né? No sentido de que ele tinha a tarefa de pregar o Evangelho. Ele foi chamado por Deus, então, para ser um pregoeiro, para ser um pregador da palavra de Deus. E ele estava fazendo isso. E ele ressalta, mais uma vez, que o propósito pelo qual ele está indo até Roma, né? O enviou aquela carta naquele primeiro momento, era para um dia ele estar indo até lá para compartilhar algum dom, para poder falar com eles, né? E poder depois talvez seguir mais adiante, como a gente vê na carta, né? O objetivo dele é chegar até a Espanha, lá no finalzinho dessa carta aos Romanos. E ele se mostra então como devedor, porque ele tinha uma incumbência da parte do Senhor e alcançar o maior número de vidas possível, né? E ele fala muito claramente no verso 15 que, olha, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a eles de Roma, que mesmo tendo uma fé que era reconhecida, uma fé, vamos dizer assim, que conseguiam se perceber essa fé que eles
manifestavam, né? Uma igreja possivelmente fundada por judeus e por gentios, né? Uma igreja onde tinha as duas, vamos dizer assim, classes de pessoas, né? Haviam gentios, haviam judeus, muito provavelmente judeus que se converteram por ocasião lá do Pentecoste, né? E voltando para as suas regiões, para as suas localidades, as suas residências, pregaram o Evangelho. A igreja foi formada, Roma e também em outras localidades. Mas o ponto importante é aqui onde o apóstolo vai explicar na sequência, no verso 16, o que é o Evangelho. Se o Evangelho é a boa nova, se o apóstolo Paulo estava se colocando como um arauto, como aquele que iria diante do rei, né, para anunciar que ele estava chegando, que ele estava trazendo justiça, que ele estava trazendo salvação, entre outras coisas, né? Então, o apóstolo vai explicar o que é o Evangelho. O Evangelho, então, é essa boa nova, né? E ele vai dizer de forma muito enfática agora que o Evangelho, que a gente conhece, né, que é traduzido por boa nova, ele é o poder de Deus, verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui ele faz essa distinção. O Evangelho salva todas as pessoas? Não, ele salva todo aquele que crê. Salva todo aquele que crê. E aí ele ainda explica, primeiro do judeu e também do grego, inclusive para dizer que está englobando todo tipo de pessoas. O judeu, aqueles que já tinham conhecimento do Velho Testamento, que já estavam esperando pelo Messias, né, por aquele que viria a ser o ungido, né, que é o significado de Cristo em grego, né, e também do grego, que seriam aqueles de fala grega, ou seja, o grego naquela época, o grego kiné, né, ele era como se fosse nos dias atuais para nós o inglês, que é uma língua praticamente universal que é falada em todos os países. Se você souber falar inglês e não souber falar a língua local de onde você estiver, você consegue se virar e se comunicar com as pessoas. O grego kiné, ou o grego koiné, como alguns preferem pronunciar, ele era a língua corrente naquela época, né? E lembrando que a nação de Roma, embora eles tivessem a forma política de agir romana, o poder militar, mas culturalmente o pensamento deles era o pensamento grego. A cultura grega foi a que prevaleceu, né? Mas o ponto que a gente quer destacar então é que são, primeiro do judeu e também do grego, visto, e aí ele vai explicar, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então ele está dizendo que a justiça de Deus se revela. Daí alguns teólogos entenderem que, olha, então o foco ou o ponto principal da carta aos Romanos é o apóstolo Paulo, então, desdobrando o como que essa justiça vai se revelar ao longo dessa epístola dos Romanos, né, explicando aí o que é o Evangelho. Porém, nós entendemos que a justiça, né, ela se revela em uma pessoa, Jesus Cristo, né, chamado por Pedro de Jesus Cristo, o justo, né? Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, ou seja, como quem fala, assim que as pessoas vão ouvindo e vão crendo, vão ouvindo e vão crendo, vão ouvindo e vão se convertendo ao Evangelho, vão se rendendo a este Rei Jesus, né? Então, essa é a ênfase, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí ele cita Abacuque, capítulo 2, verso 4, né, onde ele fala a respeito, não, mas o meu justo, aquele que crê em mim, aquele que crê que eu posso justificar, esse vai viver por fé, né? Então, isso que a gente tinha para passar para vocês a respeito do texto. Só gostaria de falar agora a respeito de duas aplicações, pelo menos, que a gente pode tirar de tudo isso que a gente leu, né, e acabamos explicando aqui para vocês. Uma aplicação, a primeira delas é a seguinte: a nossa fé, então, ela precisa estar alicerçada em uma pessoa, Jesus Cristo. Mas que Jesus? Essa é a pergunta. Mas que Jesus? O Jesus que é espírito de luz, que não volta mais, que não volta mais para cá, aquele
Jesus que é uma criatura e não criador, aquele Jesus que é anjo e que não é homem. Que Jesus é esse? Qual é o Jesus? O Jesus que era meramente profeta? Jesus que era simplesmente um homem? Jesus que, como aquelas heresias que existiram logo no começo do cristianismo, né? Entendendo que Jesus era um fantasma, que ele não poderia ser humano porque a matéria é má, ou coisa desse tipo que o vale? Não, o conceito é: nós temos que crer em Cristo como concebido pelo Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que viveu como homem, né? Que viveu entre nós, principalmente morreu pelos nossos pecados, ou morreu pelos pecadores, o justo pelos injustos, né? Porque ele não tinha nenhum pecado, que ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou fisicamente, corporalmente. Jesus tinha corpo, ele não deixou de ter corpo por ocasião da sua ressurreição. E esse mesmo Cristo subiu aos céus e um dia voltará para reunir novamente ao seu povo consigo. Então é nele, neste Jesus, desta maneira, tal como ele é descrito na Escritura, principalmente, especialmente nos Evangelhos, né? Ele é descrito, que nós precisamos crer, porque infelizmente nós temos muita confusão por aí, muitas pessoas definindo ou mudando, né, o Jesus Cristo das Escrituras, como ele nos é revelado. Então a gente precisa crer neste Jesus, segundo a Escritura revela. Outra coisa importante, né? Não basta simplesmente a gente aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, mas é necessário reconhecê-lo como Senhor, né? Reconhecê-lo como Senhor. Se Ele é Senhor da nossa vida, então nossa vida não é mais nossa, né? Ela pertence a Ele. Pertencendo a Ele, então nós devemos fazer, ou deveríamos então buscar fazer o que lhe agrada, né? Jesus, certa feita, fala para os seus discípulos: não chamam mais vocês de servo, mas chamam vocês de amigos, porque o Senhor não fala tudo para o servo, mas para o amigo ele fala. E o amigo, a contraparte aí da confiança é que o amigo então faz, né, aquilo que Jesus comenta, né, no Evangelho de João. Ele fala: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês são meus amigos. Então é seguir, obedecer a palavra do Senhor, né? E Paulo, ele fala, né, ele reconheceu a fé dos cristãos de Roma, né, que foram reconhecidos aqui no caso por sua fé, assim por fatores externos, né, porque embora a fé seja algo íntimo e pessoal, mas a consequência dela, a operação dessa fé de forma externa, né, nas atitudes, nas palavras, na forma de agir, isso tudo vai mostrar que a pessoa tem essa fé que ele diz que tem, né? Então vai estar alinhado o discurso com a prática da vida. E é isso que os cristãos de Roma tinham, e é isso que o apóstolo Paulo reconheceu neles, e é isso que as pessoas que estão ao nosso redor precisam reconhecer: a nossa fé. Através do quê? Através de uma prática, através de uma vivência, né? Através de obras que glorifiquem a Deus, né? Que as pessoas consigam ver em nós virtudes, assim como as pessoas viram as virtudes tanto de Jesus quanto dos seus discípulos, né? Que vieram após ele. Então era o que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa breve meditação nessa carta maravilhosa, que é a carta de Paulo aos Romanos, no verso 8 até o verso de número 17. E aí a gente continua numa próxima oportunidade, e que Deus te abençoe. Até mais!